Olá, seguidores do PBPE, aqui quem fala é Tiago Souza e hoje eu vou entrevistar o Luciano Medeiros, ele que é formado em Ciências da Computação pela Universidade Federal da Paraíba. Ele é um cidadão da cidade de Itambé, aqui na Mata Norte de Pernambuco, e ele criou o aplicativo Eleições 2020, além de outros aplicativos também que ele vai explicar aqui durante essa entrevista. Luciano, seja bem-vindo. E quando foi que você criou este aplicativo de eleições? Boa noite, Thiago, tudo bem? Especificamente o aplicativo das eleições 2020, ele é uma evolução de um aplicativo que eu tinha criado na eleição de 2018. Eu criei por volta de maio de 2018, a primeira versão, né? Fiz todo o trabalho para a eleição de 2018, mas neste ano de 2020 eu acabei atualizando ele para também ficar adequado a essa eleição deste ano, né? Mas a ideia dele, a concepção, foi realmente em 2018, baseado em outro que eu já havia criado, mais simples, em 2016. Então, em tese, eu já tenho 3 aplicativos aí de eleição, né? Que seria o 2016, 2018 e o 2020. E quais são as funcionalidades do aplicativo das eleições 2020? Nessa versão atual, que eu ajustei para 2020, no caso, né? Basicamente, são 4 grupos de funcionalidades. O primeiro grupo é o que eu chamei de serviços ao eleitor. Eu criei uma facilidade para o eleitor saber como consultar o seu local de votação e saber sua situação eleitoral. Que não é todo mundo que sabe, por exemplo, entrar no site do TSE e buscar exatamente onde é seu local de votação, ou se ele está quite ou não com a Justiça Eleitoral. Então, esse primeiro grupo é um link para facilitar o acesso, né? Você aperta e ele já abre o navegador com um link correto. O segundo grupo de funcionalidade são os registros das candidaturas. Então, você pode, por exemplo, pegar qualquer candidatura do Brasil, de 2020, e ver dados dela. Você escolhe, por exemplo, Itambé, escolhe qual é o cargo, se é prefeito ou vereador, escolhe um candidato específico e você consegue visualizar certos dados dele. Dados pessoais, dados da candidatura, se foi deferido ou não, se ele teve algum processo que impediu que sua candidatura fosse aprovada, lista de bens, documentos que ele utilizou para poder registrar a candidatura, né? E isso eu fiz de uma forma genérica que, por exemplo, hoje você já consegue ver a candidatura de 2020, 2018, 2016, várias candidaturas. E se o TSE mantiver o padrão, nas próximas eleições também vai funcionar da mesma forma. O terceiro grupo de funcionalidades é a questão dos resultados, que aí você vai poder verificar tanto o resultado de eleições passadas, de 2017 para cá, quanto poder acompanhar a apuração da eleição deste ano. Então, por exemplo, agora, domingo, dia 15, nessa tela de resultados, você vai poder escolher 2020, o estado, o município, ele vai listar o resultado da sua cidade. Aí você basta ficar, igual o Instagram, puxa para baixo, né, para dar aquela atualizar, que ele vai ficando atualizando a apuração em tempo real. E a partir do dia 15, o resultado final vai estar nessa tela. E, por fim, a última tela, que eu chamei de governo, são dados que eu obtenho da fonte de dados da Câmara e do Senado, que eu consigo ver, por exemplo, atualmente, quais são os deputados federais que existem no Brasil e quais são os gastos dele. Você pode escolher um deputado federal de Pernambuco, por exemplo, e visualizar todo o gasto que ele declarou da sua verba de deputado, mês a mês, por categoria, ver nota fiscal, vários detalhes. E os dados dos senadores também, semelhante ao do deputado. Como foi a sua concepção e como foi que você criou este aplicativo? A ideia inicial foi uma junção de quesitos, sabe? A primeira parte foi que eu já, em 2016, eu estava procurando um candidato para a eleição, entrei no site do TSE, vi como ele apresentava os dados, né? E achei interessante. Eu falei, rapaz, o site é legal, assim, mas não tem uma versão mobile boa para celular. Eu acho que eu poderia fazer alguma coisa em cima disso, alguma coisa interessante. E, coincidentemente, nessa época, eu também estava querendo estudar novas tecnologias para o desenvolvimento do Android. Aí eu juntei as duas coisas. Eu falei, não, vou aprender, enquanto eu aprendo, eu já faço isso que eu percebi aqui que poderia me ajudar. Aí eu fiz uma versão mais simples em 2016, já consumindo esses dados do site do TSE, né? Aí, como eu falei anteriormente, em 2018, eu aprimorei essa ideia. Eu vi que tinha dado certo, vi que tinha potencial de ter grande alcance, de ajudar todos nós brasileiros a ter um acesso ao dado mais correto, mais limpo, né? Mais rápido. E então eu criei uma nova versão em 2018, copiando poucas coisas de 2016, e fui melhorando ele, que
culminou nessa versão de 2020, que já tem todas essas funcionalidades que eu falei. Você possui uma estatística de todo o aplicativo, de modo geral, e a quantidade de downloads que já foram feitos até o momento? Sim, eu tenho uma estimativa, né? Porque está sempre atualizando, mas eu tenho alguns valores estimados. Por exemplo, este ano, em 2020, atualmente, hoje, dia 13, né? 13 de novembro, tem por volta de 70 mil usuários ativos. São usuários que têm o aplicativo instalado no celular e estão utilizando ele. Se você for pegar hoje, dia 13, ao longo do dia, num intervalo de 30 minutos, sempre tem por volta de 2.000 pessoas utilizando o aplicativo. Mas, se você for olhar todo o prospecto do aplicativo de 2018 até aqui, que, como eu disse, eu criei a versão em 2018, eu já estou na faixa de 870 mil downloads, mais ou menos. Assim, eu projeto que provavelmente no dia da eleição, dia 15, se não ultrapassar, vai chegar muito próximo de 1 milhão de downloads. Como é que podemos encontrar o aplicativo e baixar o app? Sim, sim. Assim, uma coisa importante, antes de responder a pergunta, né, é que muita gente me pergunta isso. A versão atual, ela é só de Android, que como o pessoal já me conhece e eu já falei em outras situações, no momento eu só trabalho com aplicativo para Android. Então, você não consegue encontrar ele, por exemplo, no iPhone, na loja da Apple. Mas para o Android é muito simples. Se você abrir a Play Store, buscar por eleições 2020, qualquer termo relacionado à eleição, ele está sempre entre os 3 primeiros. Se ele não for o primeiro, ele está sempre entre o segundo ou o terceiro listado. Então, não tem erro, não. Você botando eleições, vai aparecer eleições 2020 e o meu nome abaixo, Luciano Medeiros, né? Aí você vai tocar, instalar, você já tem acesso a tudo que eu falei. O aplicativo foi destaque no Olhar Digital e também na revista Exames. Conta aí como é que foi essa divulgação. Isso aí foi uma surpresa que eu tive em 2018, que por um acaso eu já estava próximo da eleição, eu já tinha lançado o aplicativo em 2018, né? E eu estava pesquisando alguma coisa na internet e eu lembrei, rapaz, deixa eu pesquisar aqui por outros aplicativos de eleição. E eu estava lendo as matérias. Quando eu achei uma matéria do Olhar Digital e, como você falou, né, da Exame, mostrando alguns aplicativos para a eleição de 2018, e dentre essa lista de aplicativos que eles estavam sugerindo para o pessoal utilizar, estava esse meu aplicativo. Tanto no Olhar Digital, que deu mais ênfase, mostrou print de tela e etc., quanto no Exame, que foi só mais um resumozinho, um parágrafo, né, de texto, mas mesmo assim ajudou bastante. Teve um boom grande aí de downloads após essas 2 matérias. Luciano Medeiros, você é o seu primeiro aplicativo ou você já criou outros aplicativos fora o Eleições? Não é o meu primeiro. Eu não lembro agora de cabeça exatamente quantos, mas eu acredito que seja o 5º ou 4º. O primeiro que eu disponibilizei na loja foi assim que eu terminei a universidade, que ele era chamado de E-Notas. Hoje em dia não existe mais na loja, mas na época que eu criei ele servia para ajudar na gerência da vida acadêmica do aluno. Você poderia cadastrar a lista de disciplinas que você tinha, botava a nota que você ia tirando na disciplina, ele já calculava quanto você precisava para passar, se foi reprovado ou não, a agenda de provas, etc. No meu casamento, eu criei um aplicativo, o convite do meu casamento era um aplicativo para Android, então quando o convidado recebia o meu convite, ele recebia um QR Code, quando ele lia o QR Code, ele instalava o aplicativo e o aplicativo identificava o convidado. Então ele dizia, por exemplo, olá, Tiago, você foi convidado para o casamento de Luciano, E tinha local de casamento, horário, lista de presente, uma sessão para o pessoal deixar mensagem para mim e para minha esposa, e por aí. Logo após o do casamento, eu também fiz o do tribunal, porque eu sou servidor público do Tribunal de Justiça da Paraíba, lá de João Pessoa, né? O aplicativo de consulta processual, o único aplicativo que existe atualmente do TJPB. Fui eu que criei, com a ajuda de um pessoal que trabalha comigo, né? Mas boa parte do trabalho foi eu que fiz. Se você buscar na Play Store por TJPB, ele ainda está lá listado. Eu criei, como eu já falei, né, o aplicativo das eleições de 2016, o 2018, atualizei para o de 2020, e também já criei um aplicativo uma vez para um concurso que teve do TJPB a nível nacional, não foi nem do TJPB, foi do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que ele chamou todos os tribunais do Brasil, criou um concurso para a gente fomentar e sugerir novas funcionalidades ao PJE, né, que é o Processo Judicial Eletrônico, e dentre essas sugestões, eu sugeri um aplicativo. E nesse ano eu viajei até a Brasília e tal, tudinho. Eu fiquei em terceiro lugar a nível nacional,
onde eu ganhei até prêmio por conta desse aplicativo, mas o CNJ nunca liberou para público, não. Então, esse aplicativo foi só mais voltado para o concurso mesmo, e se o CNJ quiser liberar algum dia, está disponível. Luciano, alguém de Itambé, Pedras de Fogo, da Paraíba ou de Pernambuco quiser um aplicativo, pode ser para uma empresa ou para o próprio comércio local, você desenvolve também esse aplicativo para particulares, né, também? Sim, dependendo da situação, né, a gente pode conversar, ver qual é a necessidade da pessoa, né, do cliente. Dependendo do que ele precisar para um aplicativo, eu posso sim fazer o orçamento e a gente conversar, né? Caso queira entrar em contato, basta entrar em contato por e-mail mesmo. Se você, na própria página do aplicativo, do Eleições 2020, se você descer lá embaixo, tem contato do desenvolvedor. Aí se você apertar, ele já abre já o e-mail, já certinho para você enviar a mensagem para mim, né? Então, é possível sim. E aproveitando a ocasião, né, não esqueçam de baixar o meu aplicativo e utilizá-lo no domingo, tanto para visualizar qual vai ser o seu candidato, quanto também para acompanhar a apuração do resultado. Vamos todo mundo aí acompanhar a apuração do resultado no meu aplicativo. É isso aí. Entrevista com Luciano Medeiros, formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal da Paraíba, e ele que desenvolveu o aplicativo Eleições 2020. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, de compartilhar e tornar-se membro do nosso canal no YouTube.